Em vez de ter uma narrativa de possibilidade, vai ser uma narrativa de impossibilidade. Em vez de ter uma narrativa de protagonismo, ter uma narrativa de vitimização. Até quando você vai ficar com as suas narrativas, fugindo da autorresponsabilidade, culpando as circunstâncias, culpando o mundo, culpando tudo? Para de justificar, para de reclamar. Para de olhar para o passado, olhar para as impossibilidades. O que é que eu posso fazer? Essa insatisfação, ela cega a visão do teu potencial, destrói a estrutura quântica das possibilidades da física quântica. E minha pergunta é, será que você não está passando por esse deserto pelo mesmo motivo que o povo judeu passou pelo deserto durante 40 anos? Eu quero te fazer um convite para estar comigo numa série de treinamentos, numa série poderosa. A mesma série que eu me treino para ser uma pessoa melhor. Eu quero te treinar. Isso é gratuito, é um presente meu para você. Treinamento que eu faço comigo, emocional, comportamental, mas também espiritual. E é o tema que eu quero trazer para você. E eu quero que você seja impactado e mude a sua vida, como eu tenho mudado a minha vida de forma intencional. E eu quero trazer um tema hoje, a negação da autorresponsabilidade. E isso eu tiro do livro de João, na Bíblia, João 5, versículos 6 e 7. Jesus chega e pergunta para uma pessoa, um aleijado, que estava aleijado há 38 anos, num tanque chamado tanque de Betesda. Existia algo poderoso e miraculoso nesse tanque. De vez em quando, ninguém sabia quando, um anjo ia e movia as águas daquele tanque. E a primeira pessoa que pulasse no tanque seria curado das suas dores, das suas doenças, do que quer que fosse. E Jesus chega ali e vê um aleijado. E Jesus sabia que ele era aleijado há 38 anos. E Jesus pergunta, você quer ser curado? E o que o homem diz? É porque eu tô aqui, eu sou aleijado e você se entende, né? Então, quando eu vou me arrastar, quando alguém vem me ajudar, alguém já pulou e já foi curado antes de mim. E só é curado o que pula primeiro na água, quando o anjo revolve as águas. E Jesus olha para aquele cara, e eu vou dar minha tradução, e com impaciência Jesus diz, cara, cala a boca, assume a responsabilidade, pare de se vitimizar, pare de reclamar, pare de justificar seus 38 anos sem mudança. E o que Jesus diz? Pega o teu leito, levanta e anda. E o cara pegou o leito, levantou e andou. Paulo está querendo dizer com isso? A narrativa de vitimização é muito forte. Pessoas, em vez de ter uma narrativa de possibilidade, vai ser uma narrativa de impossibilidade. Em vez de ter uma narrativa de protagonismo, tem uma narrativa de vitimização. Porque ninguém me pegou, ninguém me levou pro tanque, ninguém me colocou dentro d'água, sempre tem alguém que vai antes de mim. Até quando você vai ficar com as suas narrativas, fugindo da autorresponsabilidade, culpando as circunstâncias, culpando o mundo, culpando tudo, pelas coisas que você não vive, pelas vitórias que você não tem, pelos problemas que você tem? Quando você foge da autorresponsabilidade, existem consequências. Quando você diz, porque eu não vim de uma família nobre, porque meu pai brigava comigo, eu estava no método CIS, no maior treinamento de inteligência emocional do mundo, e recebi uma cartinha de um aluno, e diz assim, meus pais tinham um restaurante, e todo dia quando saía do colégio, meus pais me levavam para casa, me trancavam num quarto, sozinho. E eu ficava batendo bolinha na parede, anos e anos. Como é que eu vou lidar com isso? Que historinha ridícula, quanta falta de autorresponsabilidade. Você não precisa lidar com isso, porque isso já passou. Você precisa fazer o meu curso, o Método CIS. Simplesmente fazer o curso e curar isso. Mas ele não está olhando para o presente, para o que ele pode fazer agora. Ele está olhando para as dores do passado. Isso são as pessoas que fogem da autorresponsabilidade. Paulo, e quais são as consequências da falta da autorresponsabilidade na vida? Eu vou te dizer, cria uma dependência externa de pessoas que você não sabe se vão te ajudar. 2, gera uma sensação de impotência, um comportamento de impotência. 3, alimenta o ressentimento das pessoas que não te ajudaram, que não foram por você. E 4, torna a sua vida pesada, sobrecarregada. Então, amigo, traz autorresponsabilidade. E você pode dizer assim, Paulo, e aquele homem, o que ele faria? Porque ele era aleijado de nascença, 38 anos aleijado. Ei, vai para a beira do lago, vai para a beira da piscina. E quando borbulhasse, ele só virar e caía. Para de justificar, para de reclamar. Para de olhar para o passado, olhar para as impossibilidades. O que é que eu posso fazer que vai me fazer ser o primeiro a chegar nesse tanque, a mergulhar nessas águas? O que é que eu vou fazer? E esse é o teu desafio. Para de falar do passado, para de falar das impossibilidades. Comece a falar do presente, falar do futuro. Fala do que você pode fazer. E aí você vai assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade. E você não vai mais ter que estar vivendo a negação da autorresponsabilidade e as consequências dela. E eu quero te lembrar aqui, te passar uma passagem de Êxodo 3, para você entender o que está acontecendo. Moisés
tira o povo judeu da escravidão no Egito, da escravidão pesada e cruel lá no Egito. E ele tira para levar o povo judeu para a terra prometida. E aí eles estão fazendo a travessia, estão caminhando pelo deserto para ir até a terra prometida, do Egito para a terra prometida. E o povo judeu, que está sendo levado por Moisés do cativeiro, da escravidão, para a terra prometida, a terra que emana mel e leite, e eles começam a murmurar de forma insatisfeita, reclamando de Deus. Ele diz assim, olha que loucura, disseram os filhos de Israel, os judeus, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste esse deserto, Deus, para matar de fome toda essa multidão. Primeiro é uma pura mentira, porque quando eles saíram do Egito, eles já passavam fome. Eram escravos, não eram turistas, eram escravos. E eles se lamentam diante de Deus, e depois disso, vem um deserto. E Deus diz, nenhum desses murmuradores insatisfeitos sairão do deserto vivos, morrerão no deserto. Só quem irá para a terra prometida são os filhos dos murmuradores insatisfeitos. E assim foi. Apenas 2 pessoas que entraram no deserto, de mais de 1 milhão de pessoas que entraram no deserto, apenas 2 chegaram a entrar na terra prometida, Josué e Caleb. Por quê, Paulo? Porque foram os únicos 2 que não estavam insatisfeitos, os únicos 2 que não murmuraram. Essa insatisfação, ela cega a visão do teu potencial, ela destrói a estrutura quântica das possibilidades da física quântica, ela quebra as bênçãos que viriam para você, ela impede você de progredir. Paulo, e o que essa insatisfação manifesta? Ingratidão. E com a ingratidão te tira do processo de enriquecimento. A insatisfação te tira do momento da bênção espiritual, te coloca nas trevas espirituais, te leva para um retrocesso espiritual. A insatisfação torna a tua vida pesada e difícil. E aí eu vou perguntar, você está passando por um deserto financeiro? Você está passando por um deserto conjugal? Você está passando por um deserto na sua saúde, na sua família? E minha pergunta é, será que você não está passando por esse deserto pelo mesmo motivo que o povo judeu passou pelo deserto durante 40 anos? Paulo, o quê? Insatisfação. Você vive um mundo de possibilidades e está insatisfeito. Você vive um mundo de bênçãos e não reconhece as bênçãos, reclamando de tudo. Reclama do filho, como se criança não fizesse criancice, como se menino não fizesse meninice. Reclama do marido, reclama da esposa, reclama do dia que faz sol, reclama do dia que chove, reclama quando você não tem o que fazer, reclama quando você tem muita coisa para fazer. Uma doença comportamental chamada insatisfação crônica, uma doença na alma, uma doença que te gera maldição, que te gera atraso na vida e que te coloca no deserto. Deixa eu te contar uma coisa, eu me percebi fazendo isso, bem pouquinho, mas me percebi. E eu comecei a escrever mais de 200 motivos de gratidão, 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 gratidão e gratidão. E eu não paro de escrever, porque eu não posso dizer que minha vida não é abençoada. Paulo, por quê? Porque você tem um avião a jato? Não, porque eu acordei essa manhã e tem pessoas que não acordaram. Paulo, você tem uma vida farta e cheia de bênçãos? Por quê? Porque você tem casas? Não, porque eu tenho uma família, porque eu tenho filhos, porque eu tenho saúde, porque eu tenho a palavra de Deus, porque eu tenho inteligência, porque eu tenho fôlego de vida. Será que isso já não é suficiente para eu calar minha boca da murmuração e da insatisfação? Porque eu tenho a chance de ter um dia, as possibilidades e as oportunidades que um novo dia trazem para mim. Então, cuidado com a insatisfação. Cuidado. E eu vou fechar isso com mais uma passagem bíblica. Em 1 Coríntios 10:10 diz assim, não murmureis como alguns deles murmuraram no passado e foram destruídos pelo exterminador. Outras passagens assim, não murmureis como alguns deles já murmuraram, porque esses foram destruídos pelas mãos do anjo da morte. E é o que acontece com toda pessoa murmuradora, toda pessoa insatisfeita. Ela traz destruição sobre si e sobre a sua família. E eu quero te desafiar a algo, um exercício. Escreve quais são os pontos de murmuração, de insatisfação da sua vida. E dá uma nota de 0 a 10, o quanto você tem comunicado essa insatisfação, essa murmuração. E você vai saber e vai entender o tamanho do deserto. E se é que um dia você vai sair do deserto enquanto você for esse murmurador. Faz isso agora.